Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando continuidade ao nosso 6º MEAC, mais uma noite de trabalhos dedicados aos estudos do nosso irmão Allan Kardec. Nós estamos agradecendo mais uma vez ao canal Alimento da Alma e à Rádio Web Fraternidade, que está aqui conosco, transmitindo. E para iniciar, nós vamos com a nossa mensagem, convidando a nossa irmã Gilvana para ler a mensagem. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja sempre nos nossos corações. Deixe que o tempo passe, que a luz se faça. É o tempo de Deus. É o tempo imensurável que Ele nos permite, que Ele nos dá para que acertemos o passo, busquemos novos horizontes para que possamos nos conhecer melhor. Ele nos permite um tempo sem fim. Ele nos permite pés descalços, sem armadilhas, sem dores. Ele nos permite um caminhar sobre as flores, com a brisa suave do amor, a nos refrescar o pensamento, nos fazer recordar as nossas mais lindas lembranças do quanto já fomos agraciados pelas mãos com oportunidades tão diversas, tão maravilhosas. Poucas vezes aproveitamos dessas oportunidades, devolvendo amor, sendo amor. Muitas vezes engavetamos o amor e abrimos a porta da triste vaidade, do horroroso orgulho, do malfeitor egoísmo. E não os reconhecemos como vilões. Passamos despercebidos por eles e esquecemos do amor. Irmãos queridos, trabalhadores na seara do Pai, façam valer encontrar a chave dessa gaveta onde guardaram todo esse amor. Abram e deixem que espalhe, e deixem que lhes cubra, e permite que aconchegue em vossos braços, tanto quantos precisarem deles. O amor não se define, o amor se sente, entrega. Ele não se traduz, porque ele só tem um único significado: dar de si o que melhor tiver para doar. Deus os abençoe. Meus irmãos, elevemos os nossos pensamentos ao nosso Divino Mestre Jesus, rogando amparo e proteção para mais esta noite de aprendizado, que a tua luz nos envolva, nos trazendo sabedoria. Ilumina, ó Pai, a nossa casa e a todos que aqui se encontram, para que possamos, mais uma vez, estarmos cientes dos ensinos de Jesus. Rogamos a espiritualidade maior que ampare e proteja a nossa irmã, que vai fazer a nossa palestra, e que sejamos todos guiados pelas luzes divinas, que assim seja. E a nossa palestra de hoje é O Consolador vem à Terra. E quem vem nos trazer mais, assim, ilustrar melhor é a nossa companheira Joelma. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos ampare, esteja conosco no decorrer de todo o estudo, que na verdade vai se transformar, né, numa singela, numa simples homenagem a Allan Kardec, o codificador precisa ficar com a mão aqui mesmo, o codificador da doutrina espírita. E nós vamos então entender um pouco, né, relembrando quando tudo começa.
Tudo começa então, como nós já vimos na semana passada, porque nós estamos falando de toda essa continuidade, de quando Jesus ali, reunido com seus apóstolos, em um dos seus diálogos finais, vai dizer a eles sobre um outro Consolador. Um outro Consolador que ele rogaria ao Pai, e seria então o quê? Enviado para que ficasse conosco. Nós vamos lembrar então, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, essa passagem: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não vê e não o compreende. Mas, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então aqui, Jesus nos traz essa promessa, nos traz então este consolo, porque vamos imaginar como seria viver sem Jesus. Depois do seu retorno ao plano espiritual, como seria viver sem Jesus, uma vez que ele, esteve aqui entre nós e nos cedeu os seus ombros, o seu exemplo, os seus ensinamentos, fez tudo quanto podia pela tua fé, pela tua moralidade, pela tua união com Deus, nosso Pai, conhecedor de todas essas leis divinas, havia feito curas, os chamados, ou reconhecidos por outros como milagres, mas nós sabemos que não eram derrogações da natureza, era todo o seu conhecimento das leis divinas e da sua união ao Pai. Havia consolado a todos, abriu os braços a todos nós. Como é que nós viveríamos então sem Jesus? Mas nós não estávamos sem Jesus. Ele deixa então para nós essa promessa do Consolador prometido, deste retorno de todos os seus ensinamentos. Mas seus apóstolos continuaram ali aquele trabalho. Não só os apóstolos, mas todos aqueles que de alguma forma estiveram com Jesus ou se permitiram tocar pelos ensinamentos de Jesus que foram passados no decorrer do tempo, aplicavam. E justamente por aplicar os ensinamentos de Jesus nas suas ações, tocavam outros corações. Era assim que se fazia. Assim que nós vamos ver, então, aqueles primeiros cristãos, e nós vamos lembrar, então, de um caso, o caso ali da conhecida Santa Doroteia, de Cesareia, na Capadócia. Ela era cristã. Disse que era uma jovem muito bonita, uma jovem rica, que apoiava os cristãos, que dava ali muita força para os cristãos, para que eles não cedessem à perseguição, porque nós estamos falando de um cenário ainda de perseguição. Estamos falando por volta do ano 306. O que acontece com essa jovem? Ela é perseguida. E ela era reconhecida pela sua prudência, pela sua pureza. Ela é perseguida, ela é interrogada, e no seu interrogatório algo espanta o seu interrogador. Ela não fica triste, ela não cede, ela reafirma sua crença em Deus, reafirma sua crença em Jesus. E quando ele diz da sua sentença de morte, ela demonstra alegria e leveza, porque ela reencontraria Jesus. Então, o seu interrogador profere ali aquela sentença ainda mais pesada. E quando ela está no caminho da sua execução, passa por ela Teófilo, um advogado pagão, e faz uma brincadeira, faz uma ironia com ela. Diz a ela, então, que quando ela tivesse encontrado o noivo, Jesus, que ela mandasse flores e frutas do jardim do noivo. Minutos antes ali da sua execução, ela pede àqueles para que ela pudesse orar, para que ela pudesse se recolher. E recolhendo-se então, ela pega o seu lenço, faz uma fervorosa oração, seca do suor e das suas lágrimas ali naquele lenço, entrega a um garoto de 6 anos que chega até Teófilo. Enquanto ela era executada, o garoto entrega este lenço a Teófilo. E Teófilo percebe ali o perfume. Nesse momento, ele consegue entender Doroteia. Nesse momento, ele também se converte. E nesse momento, ele também tem o mesmo destino que ela. Ele se torna cristão e paga o preço naquele momento da perseguição a ser cristão.
E assim, os cristãos que continuaram ali pelo seu exemplo, pela sua vivência, aplicando os ensinamentos de Jesus, tocando outros corações, foram seguindo e levando essa mensagem. As perseguições, elas se encerram ali, né, ao final ali do século IV, e nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, então, o cristianismo como a religião, digamos ali, legítima. Né? O cristianismo se torna a religião legítima. Fazendo um avanço no tempo, nós vamos ver, então, uma total mudança, uma inversão muito grande. Porque entre os séculos XI e XIII, o que nós vamos perceber? As cruzadas. Que de perseguidos, os cristãos se tornam, então, perseguidores. E aqui nós vemos a necessidade do Cristo novamente conosco. Porque a sua mensagem, toda a sua vivência, todo o seu exemplo, havia sido o quê? Cruelmente deturpado. Matava-se em nome daquele que pregava a paz, que pregava oferecer a outra face, que pregava reconciliar-se ali com o inimigo. E aí nós vamos tendo esse cenário desse distanciamento dos ensinamentos de Jesus. Mas vamos avançar um pouco mais. Vamos para o século XIX. O século XIX ele é marcado por intensas, né, mudanças sociais, mudanças em todas as áreas do conhecimento. A medicina evolui, a física também evolui, várias outras áreas do conhecimento, até que nós vamos ter, então, a teoria evolucionista, a teoria da evolução de Darwin, de Lamarck, que vai criar o quê? Que vai criar todo um cenário de descrença e desesperança. Por quê? Todo o conhecimento que a ciência vinha trazendo, que a teoria evolucionista trazia, enfim, e também o conhecimento nas outras áreas, né, nas outras frentes, contrariavam e desafiavam toda a explicação que a religião trazia. Toda a religião, toda a explicação ali, né, naquela teoria criacionista. Todos aqueles que queriam conciliar a razão e a fé não conseguiam mais seguir a religião. E gera-se, então, um cenário de falta de credibilidade para as religiões tradicionais. As pessoas começam a questionar. As pessoas querem entender um pouco mais sobre o propósito da vida. O que acontece após a morte? Querem entender mais sobre Deus. E diante das respostas dogmáticas, o que acontece é um afastamento. As pessoas começam, então, a não crer mais em Deus, a duvidar de sua existência, a questionar a continuidade da vida, a espiritualidade, e passam, então, a termos o quê? Aquele cenário do materialismo e do cientificismo, em que a fé é deixada de lado, porque entende-se que ela seria contrária à razão e todo o conhecimento que a humanidade estava conquistando, estava acessando intelectualmente ali falando. É nesse cenário de descrença e de desesperança, então, no século XIX, que nós vamos ter toda uma preparação para que Jesus faça, então, o cumprimento de sua promessa. Porque nesse momento nós já tínhamos um pouco mais de condições de entender os ensinamentos que o Cristo outrora havia trazido. É neste cenário de descrença, de desesperança, que vem, então, a doutrina espírita, mas não como uma doutrina. Vem, num primeiro movimento, ordenado, coordenado, as chamadas mesas girantes. As mesas girantes, né, aquelas mesas ali que falavam, né, que de acordo com os toques, traduzia-se no alfabeto, traziam mensagens, traziam respostas, que aconteceu em todo o mundo. A gente vai falar, né, aqui da França, mas por toda a Europa, pela América. E acontecendo todo esse movimento, havia muitos curiosos, muitas pessoas estavam ali curiosas, era motivo de diversão. Então, até esse momento, ninguém tinha olhos de ver, nem ouvidos de ouvir o que se passava ali. Era muito divertido, mas começava a se estabelecer e delinear ali o quê? A possibilidade da comunicação entre o mundo dos vivos e o chamado mundo dos mortos, que para nós é o mundo espiritual, mundo dos espíritos. O que nós vamos ter, então, pudesse codificar e organizar todos esses ensinamentos que vinham de várias partes do globo. Eram as vozes do céu se fazendo presentes em vários pontos do globo, trazendo ali esses conhecimentos, esses ensinamentos. E nós já tínhamos, sim, uma preparação silenciosa que havia começado há muito tempo.
Aqui no plano material, essa preparação silenciosa já começou ali com o nascimento de Allan Kardec, que se torna Hippolyte Léon Denisard Rivaio, nosso codificador, nascido a 3 de outubro de 1804. Então, se no plano espiritual no plano material já estava tudo organizado ali desde 1804, imaginemos há quanto tempo o plano espiritual, há quanto tempo, né, não era preparada a volta do Consolador, a promessa, né, ali, a chegada do Consolador prometido, ou de uma outra forma, a volta dos ensinamentos de Jesus. O que nós vamos ter, então, é que, né, este menino ali, Allan Kardec, mas à época ainda não havia adotado esse pseudônimo, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, sempre teve uma inclinação para o estudo e para o ensino, desde muito cedo. Aproveitando tudo isso, né, e quanto não tem aqui, né, de inspiração divina, ele vai estudar com o renomado educador, pedagogo Pestalozzi, que havia revolucionado a pedagogia. Revolucionado porque ele trazia ali o ensino de uma forma diferente, trazendo tanto a intelectualidade quanto a moralidade, a ética de uma forma integrada, não de uma forma separada. E essa vivência, esses estudos de Kardec com Pestalozzi, influenciou muito e acabou moldando ainda mais a sua visão e o seu jeito de ver o mundo. Ele aprendeu a dar um valor muito grande à observação, à lógica, à razão, porque esses eram os princípios ali, né, que eram aprendidos. E ele segue, então, no seu desenvolvimento, sem nenhum conhecimento, né, nessa existência de sua missão, e vai publicando vários livros, né, sobre várias áreas do conhecimento na França. Se torna um renomado educador, pedagogo, que escreveu várias obras e contribuiu muito com o avanço da educação na França. Então, ele já tinha dado ali, né, a essa parte da terra toda essa contribuição. E então viria a sua missão maior, aquela que ele havia sido preparado durante todo esse tempo de uma forma silenciosa, sem saber e sem perceber, para que ele pudesse então o quê? Executá-la junto a nós, junto a Jesus. E o que nós vamos perceber então é que Kardec, ele vai ter ali, né, num primeiro momento, o primeiro contato que ele tem com essas histórias das mesas girantes, porque todo mundo falava sobre isso, né? No primeiro contato, ele foi bastante cético. No segundo contato também, porque essa era uma característica, né? Essa era algo que definia Kardec. A gente vai ver no livro A História do Espiritualismo, de Arthur Conan Doyle, a partir, né, daquela que conviveu com ele, Anna Blackwell, ela vai trazer como é que era Kardec. Ela vai trazer que ele tinha muita energia. Isso a gente, né, consegue constatar por todas as obras que foram entregues. Que ele tinha muita persistência, mas que ele era calmo, que ele falava ali devagar, que ele recebia com uma afabilidade muito grande todos aqueles visitantes que o procuravam. Ele dava explicações, ele respondia perguntas, ele compartilhava ali os desafios na codificação da doutrina espírita. E quando ele estava falando, né, sobre esses ensinamentos, o que era possível perceber, né, de Allan Kardec? A gente sempre vê tão sério, tão sisudo. Era possível perceber, diz ela, então, quando ele estava ali, né, uma animação. Kardec, ele ficava ali animado e era possível perceber o rosto iluminado e um sorriso genial e afável. Então, ali, ele mostrava um pouco antes, né, dele se tornar esse missionário e assim conhecido. O que nós vamos ter, então, é que Kardec começa, a partir do terceiro convite, é que ele vai lá entender o que as pessoas estão dizendo. Mas ele vai entender o que acontece, não de uma forma, né, desprevenida, mas ele vai prevenindo, avaliando ali todo o ambiente, muito precavido, com todas essas características que ele já tinha e que ele era, então, ali reconhecido. E o que ele vai perceber, então, muito rapidamente, é que ali haviam inteligências. E que aquelas inteligências, elas não estavam só respondendo a perguntas. Elas estavam ali para ensinar algo, para ensinar sobre Deus,
para ensinar sobre o propósito da vida, sobre as tribulações, os desafios da vida e sobre a continuidade da vida após a morte para nós, após o desencarne. Muito rapidamente, Kardec percebe, e seu grande legado e seu grande diferencial foi que ele não aceitou nenhuma dessas comunicações que vinham da espiritualidade, dos espíritos, de forma passiva. Não. Todas eram passadas pelo crivo da lógica, pelo crivo da razão. Como ele se torna ali reconhecido e é a referência na codificação, todas as mensagens, muitas mensagens recebidas de várias partes do mundo eram enviadas. E ele se dedicava a comparar essas mensagens, recebidas de diversos médiuns, por vários espíritos de diferentes localidades. Ele comparava. Quando ele tinha dúvidas, o que ele fazia? Uma mensagem recebida por um médium, ele tecia perguntas, fazia uma evocação junto de outro médium sem saber da resposta do primeiro médium, para poder fazer essa checagem. Além de tudo isso, passava também o quê? Pela observação minuciosa, a lógica, a razão ali na qual ele foi treinado, desenvolvido, aplicava-se também. E aí nós vamos entendendo que tudo tem, né, uma razão de ser. E a segurança da doutrina espírita, porque nós vamos falar então desse legado que é o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Nós vamos perceber daqui a pouco que ainda havia um outro controle pelo qual se passava toda a doutrina que chegou até nós, que era o controle de Jesus, do Espírito da Verdade. E Kardec já começa então a trabalhar. Então vamos pensar agora, né, nós vamos nos transportar para Paris, né, ali 1855, 1856. Vamos imaginar que a gente está numa dessas reuniões. Vamos todo mundo para lá? Então vamos nos imaginar com as roupas, né? As roupas não, né? Porque vai ficar mais quente, né? Mas que a gente está lá, assim como a maioria das pessoas estava, né? Nós estávamos como curiosos ali, né? Fazendo aquelas perguntinhas da vida, né? Coisinha básica, né? Ah, você feliz, né? Fulano é um bom partido, né? Vamos imaginar que a gente estava ali, nessas perguntas, né? E, de repente, então, Kardec muda o tom. Primeiro que Kardec vai frequentar uma reunião séria, tá, gente? Mas vamos só, né, fazer essa imagem. De repente, estávamos ali, né, preocupados com o dia a dia, e Kardec chega com a sua caderneta, chega com a sua caneta, já com perguntas previamente formuladas, e começa ali a trazer essas perguntas. E as reuniões começam o quê? A tomar um outro tom. Se aquelas reuniões que Kardec participam já eram sérias, elas se tornam ainda mais sérias. E aí o que nós vamos perceber aqui? Dada a seriedade, dado o intuito de Kardec, a assistência espiritual que vem para essas reuniões também vai cada vez mais se elevando. Né? Mas se a gente estivesse lá, a gente ia ficar incomodado. Não ia falar, gente, mas era só para divertir. Né? Não. Kardec, ele via ali algo que outros, ou até nós, né, se tivéssemos estado lá, não teríamos visto. Ele conseguia perceber e ele vai, então, já começando a catalogar. E a gente fala, mas ele já sabia, então, né, algum espírito já havia revelado. Não, essa revelação só começa a acontecer para ele em abril de 1856. Então, apenas em abril, né, de 1856 é que ele começa a ter noção, pela revelação de um espírito, que essa seria, então, a sua missão. Mas ele não acredita. Porque, como um verdadeiro missionário, ele se acha pequeno, ele se vê não preparado para tamanho desafio. Em maio do mesmo ano, ele pergunta a outro espírito, em outra sessão, se realmente aquela era a sua missão. Até que ele tem a confirmação, né, do seu guia espiritual e da sua missão pela terceira em junho de 1856. Em junho de 1856, então, aquele espírito com o qual ele se comunica, o que vai trazer para ele? Que era o seu guia espiritual, que o acompanharia. E Kardec quer saber, né? A gente ia querer saber também, né? Que guia espiritual é esse, né? E aquele guia se torna extremamente discreto. Diz que para ele seria apenas a verdade. E era somente isso que ele iria saber. E esse, né, guia espiritual, então, vai começar a falar sobre a missão de Allan Kardec. Aí, né, nessa hora que se fala sobre a missão de Allan Kardec, vamos acompanhar aqui o que né, o Espírito da Verdade, que nós sabemos ser Jesus, vai trazer para Kardec. Que a missão não se tratava apenas de publicar uma obra, mas a missão estava relacionada a expor a sua pessoa.
que ele atrairia ódios extremamente intensos, que inimigos se juntariam para derrubá-lo, para que ele se perdesse, que dentre os mais próximos e os dedicados, ele também se decepcionaria, também haveria a traição, que as suas melhores instruções e intenções seriam mal interpretadas, seriam deturpadas, que ele sofreria o peso da fadiga, o peso do cansaço, que ele teria que sacrificar o repouso, que ele sacrificaria a sua saúde e que isso poderia, inclusive, significar o sacrifício da sua vida. E ali, né, diante desse momento, imagina, cada um de nós, né, recebendo esse convite, né, dizendo sobre isso. A gente fala, já está bom, né? Mas ainda é trazido alguns pontos importantes e interessantes para que a gente perceba um pouco mais do nosso codificador, do nosso Allan Kardec. É dito a ele que para servir a Deus não bastava a inteligência. É dito a ele que para servir a Deus era necessário a modéstia, a humildade e o desinteresse. Mas que para lidar com os homens, ele teria que ter coragem, ele teria que ter perseverança, ele teria que ter firmeza, prudência, tato, sem palavras ou atos que fossem intempestivos. Que ele deveria ter também devotamento, abnegação e sacrifício de todas as naturezas. Essa é a missão do nosso codificador Allan Kardec. Ele aceita essa missão, ele segue e ele faz um lindo, um belíssimo trabalho, que essa é a razão, inclusive, de todos nós estarmos hoje aqui reunidos, para poder termos mais uma vez o contato com os ensinamentos de Jesus, na sua pureza, na sua simplicidade. É a razão de nós estarmos aqui. E quando nós vamos ali observando, o que nós vamos ter? Nós vamos ter ali Jesus. Toda a codificação da doutrina conta com Jesus. No capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, também no item 6, nós vamos ter uma mensagem assinada pelo Espírito Verdade, que vai dizer assim: instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e mostra o sublime objetivo da provação humana. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Jesus estava ali presidindo todo esse movimento. Até porque, todos os meses, durante 1/4 de hora, Jesus tinha a possibilidade de interagir diretamente com Jesus, que se fazia presente e disponível, mas sendo reconhecido assim, como Espírito Verdade, para responder, para corrigir, para orientar. E nós vamos, então, agora, olhar um pouco para tudo que Kardec vivenciou. Porque ele vai dizer em obras póstumas, né, na verdade publicado após o seu desencarne, ali seus manuscritos, né, foram publicados após o seu desencarne, que tudo aquilo quanto fora dito sobre a sua missão se cumpriu. Todas as dores, todos os espinhos, todas as dificuldades. Né, mas que ele jamais desanimou. E aí nós vamos perceber Kardec, um homem de muita humildade. A começar pela forma como ele julga o fenômeno. Como é que ele julgava o fenômeno? Vamos lembrar? Que ele só iria lá ver se, né, essa novidade, né, das mesas girantes, se provassem para ele, né, que as mesas tinham cérebro e nervos, que podiam né, pensar e falar. E, de repente, ele não ignora o fenômeno, mas ele também não se deslumbra. Ele vai e passa a ser um investigador muito sério. E ali ele descobre, né, uma causa inteligente, trazendo ensinamentos muito importantes para todos nós. E ele passa, então, a codificar todos esses ensinamentos. Olha a humildade. Mais sinais da humildade de Allan Kardec nós vamos encontrar na Revista Espírita de novembro de 1858, em que ele vai dizer que, no início, ele não era partidário da reencarnação. No início, a reencarnação não era uma hipótese para ele, mas que depois, não só das comunicações dos espíritos, não só dessa checagem ampla que era feita do controle universal dos ensinamentos, mas quando ele passava por todas as dúvidas, todos os problemas humanos,
a reencarnação era a única capaz de explicar toda a diversidade que nós encontramos, toda a diversidade de sorte, de aflições, de dores, de situações. Então, ele codifica sobre a reencarnação. E nós vamos ver também que no livro dos Médiuns, no capítulo 4º, ele tinha uma outra hipótese de como é que os espíritos faziam ali as mesas girarem. E aí ele vai dizer que, na investigação, nessa interação, ele percebeu que não era o espírito levantando a mão, mas que era ali os espíritos manipulando fluidos pelo pensamento. Então, não era necessário nenhuma outra ação que não fosse a ação do pensamento dos espíritos. Olha quanta humildade, né? Quanto, às vezes, vamos olhar para nós, a gente fica pegado a uma ideia, não fica? E se alguém vem e nos mostra algo diferente, que dificuldade a gente tem para mudar o nosso ponto de vista, para aceitar a realidade como ela é? Kardec não, ele tinha essa humildade, ele poderia ter as suas convicções, mas uma vez que ele se propôs a investigar o fenômeno, se comprometeu com a verdade, ele trouxe a verdade para nós. Nós vamos ver também que, sem vaidade nenhuma, quando o Livro dos Espíritos é publicado, ele vai colocar lá, né, que ali é o conjunto dos ensinamentos, né, que os espíritos trouxeram sobre a imortalidade da alma, o destino dos espíritos, né, sobre as leis morais, sobre a nossa vida presente, futura, mas ditado por diversos espíritos e diversos médiuns. Ele coloca ali de uma forma muito simples, né? Nós vamos perceber também em Kardec uma postura muito fraterna. Por quê? A partir do momento que ele vai a essas reuniões, né, que ele é ali, ele entende todo aquele conhecimento que os espíritos poderiam trazer, todas as dúvidas que poderiam ser recebidas, ele poderia ficar com aquilo apenas para ele, né? Poderia recusar a missão, mas não, ele se compromete e ele dá a sua vida a partir daquele momento para codificar essa doutrina, para trazer até nós, pensando muito mais no próximo do que nele mesmo. Porque se a gente for parar para pensar, por vezes é difícil a gente dedicar 1 horinha na semana para ir ao centro, né? Às vezes é difícil dedicar para um trabalho voluntário, às vezes é difícil ali dedicar para fazer o culto do Evangelho no lar, às vezes a gente acha muita dificuldade. Mas para a gente ter uma dimensão do trabalho de Allan Kardec, da sua dedicação, ele se correspondia com 1000 centros espíritas que estavam espalhados pelo mundo. Não centros espíritas assim, né? Mas aquelas pessoas interessadas em aprender sobre o espiritismo, que faziam as suas reuniões mediúnicas, que tinham ali as evocações, as respostas, e se correspondiam com ele. Por dia, ele recebia 10 cartas. 10 cartas por dia. Às vezes, a transcrição de uma comunicação com o espírito, das respostas que esse espírito trazia, uma transcrição, levava de 5 a 6 horas. E quantas transcrições nós não temos? Quantos exemplos nós não vamos checar ali no livro O Céu e o Inferno? E aí nós vamos nos deparar também com a bondade de Allan Kardec. Allan Kardec mostrou toda a sua caridade para cada um de nós, codificando, mas também para o plano espiritual. Todos os espíritos com os quais a equipe de Kardec interagia nas evocações, ali na Sociedade Espírita de Paris, todos os espíritos, eles eram auxiliados, porque Kardec também, numa postura muito humilde, muito fraterna e muito amorosa, ele deu voz a todos os espíritos. Não apenas aos espíritos superiores, que vinham trazer os ensinamentos, mas também ele ouviu e interagiu com os espíritos sofredores, ainda ignorantes, às vezes endurecidos, né? Assassinos, suicidas, criminosos. Por quê? Porque ele percebia que ali cada um poderia ser ouvido, poderia ter ali a sua história trazida, e tanto para esse espírito seria bom trazer o reconhecimento da sua história, e também para nós, para trazer esses ensinamentos, para que a gente tivesse essa conexão muito clara de a cada um segundo as suas obras, que é o que a gente vai perceber lá no livro O Céu e o Inferno. E ali, com esses espíritos, a gente pensa, talvez bastasse ter ali as respostas, não é? Como é que o espírito estava, o que ele tinha feito, mas não. Eles oravam. E muitas vezes era essa postura das orações, das preces que eram feitas entre uma reunião e outra a esses espíritos, que esse espírito conseguia o quê? Se libertar da situação de dor.
que ele conseguia se libertar ali daquele aprisionamento que a sua própria consciência havia criado. Isso nós vamos ver, então, né, numa das histórias que é relatada ali no livro O Céu e o Inferno, primeiro na Revista Espírita e depois no livro O Céu e o Inferno, a história de um confinado, que é um espírito, um assassino, que já estava ali, né, preso a uma situação de muita dor, de muito sofrimento há muito tempo, se apresenta de uma forma muito raivosa numa primeira comunicação na sociedade espírita, quebrando, né, 7 a 8 lápis ali, não dando, né, abertura. Mas vem então São Luís, responde sobre a situação daquele espírito, pede para que se façam orações, e o grupo começa o quê? A fazer essas orações. E promove-se uma grande mudança para aquele espírito, que depois de um mês e alguns dias, mostra-se arrependido, já conseguindo perceber que ele tinha direito à felicidade, que ele não estava condenado como ele pensava, mas que Deus estava estendendo todo o seu amor, todo o seu auxílio para que ele pudesse sair daquela situação e conquistar também ali a felicidade. E a gente pensa, mas, né, será que era tão relevante assim? Foram 10 comunicações, 10 sessões, algumas com São Luís sobre esse espírito, outras, né, com aqueles que estavam envolvidos no crime, que já tinham trazido esclarecimento. Mas esse espírito que estava em sofrimento, ele não foi esquecido, ele foi evocado para que ele fosse o quê? Auxiliado. E nós vamos vendo, então, toda uma dedicação, nós vamos vendo toda uma entrega. E aí, né, nas palavras de um espírito, que a gente pode checar na Revista Espírita de maio de 1859, tem um espírito que vai dizer que foi visitar Kardec. A história é bem longa e é muito interessante. Quem tiver oportunidade, então está na Revista Espírita de maio de 1859, Cenas da Vida Privada Espírita. O que esse espírito vai dizer? Né? Ele vai dizer ali que ele foi visitar Kardec. E que ele chega lá na casa de Kardec, Kardec estava no seu gabinete ali, né, escrevendo, codificando a doutrina, e parecia que ele estava trabalhando numa nova obra que ainda haveria de ser lançada. E o que ele relata, então, para aquele médico com o qual ele está se correspondendo? Ele fala sobre tudo que Kardec fazia, depois Kardec confirma, realmente Kardec levantou, fez isso, fez aquilo, né? Então ele escreve com precisão. E ele vai dizer também que ali, junto de Kardec, como se fosse acima, gente, essa é a visão do espírito, tá? Então, como se fosse acima, existiam 20 espíritos que conversavam entre si, mas apenas 2 ou 3 passavam ali o quê? As intuições para Kardec. E Kardec estava tão, né, sintonizado a essa frequência espiritual, no desejo verdadeiro e genuíno de servir, que ele nem percebia, Kardec nem percebia, dada a ligação com esses bons espíritos. E depois, então, o que esse espírito vai relatar? Que Kardec sai do gabinete, vai para um outro cômodo, recebe ali entre 8 a 10 pessoas para responder perguntas, dúvidas sobre a doutrina, e que nesse momento 100 espíritos chegam. Né? 100 também, tem como saber? É a visão do espírito, né? Ele vai dizer que 100 espíritos chegam, desencarnados, Kardec estava ali interagindo com os encarnados, para que eles pudessem o quê? Para que eles pudessem ter o aprendizado. E ali ele diz que esses espíritos não se aproximavam, apenas alguns que tinham coroa de fogo, dando a entender ali, né, da superioridade de alguns espíritos que ficavam próximos. Todos os outros espíritos, né, essa centena que se encontrava ali, estava o quê? Ouvindo para poder aprender. Olha a bondade, olha a caridade, olha a dedicação que nós temos aqui. E as traições, elas começam tão logo, o livro dos Espíritos, né? Ele é lançado. Uma das médiuns, a Ruth, o que ela vai dizer? Ela vai ficar um tanto quanto, né, chateada, porque o nome dela não foi citado no livro. Então, ela vai romper com Kardec. Vamos lembrar ali do que o Espírito Verdade já havia dito. Ela rompe com Kardec. Né? E aí Kardec conta, né, aos mais próximos que essa era uma medida de proteção aos médiuns, porque médiuns que haviam sido foco, né, da imprensa, da curiosidade alheia, haviam se desequilibrado, como nós tivemos o caso das irmãs Fox nos Estados Unidos. Então, mesmo quando ele estava ali preocupado em proteger, né, os médiuns, com muito carinho, havia o quê? Havia o pagamento da ingratidão. E o que ele vai, né, dizer? Ele vai dizer nos seus manuscritos também, que ele jamais se arrependeu e que o pagamento da ingratidão jamais faria com que ele deixasse de fazer o bem e que ele sempre pagaria o mal com o bem.
E aí, né, voltando no caso desse espírito que nos trouxe, né, essa imagem de como era o trabalho de Kardec, de toda a assistência espiritual que ele tinha, o que nós vamos perceber ali é que ele vai dizer uma frase. O espírito falando de Kardec. Ele cuida tão bem de nós. Cuidava, assim, considerando e trazendo todos aqueles esclarecimentos, né? Esse é Kardec. E assim, as portas do céu se abriram para todos nós. Em 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, nós temos o marco da chegada do Consolador, o Consolador prometido pelo Cristo. Nós dizemos o marco porque depois nós temos as outras obras, né, como o Livro dos Médiuns, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, que compõe aí, né, as obras fundamentais da doutrina espírita, embora Kardec tenha publicado muito mais, mas são essas 5 que compõem a obra fundamental, as obras fundamentais. E aqui nós temos, então, essa chegada desse Consolador. Quantos suicídios não foram poupados? Quantos incrédulos não puderam voltar a acreditar em Deus? Porque esse é um outro marco de Allan Kardec, outro legado que ele deixa. Ele não coloca a ciência e a fé em lados opostos. Ele coloca a ciência e a fé como complementares para o conhecimento da verdade. Então, todos aqueles que se afastaram, que deixaram de acreditar em Deus, podiam agora fazer as pazes com Deus, porque podiam voltar a pensar, podiam questionar. Quantos ódios foram, né, ali minimizados, quantos inimigos se reaproximaram, quantas mães foram consoladas. Quantos não tiveram a bênção de poder saber que reencontrariam todos os seus entes amados, mas que as portas do céu estavam abertas para todos nós. Independente do que qualquer um de nós tivesse feito, as portas do céu se mantinham abertas, porque nós teríamos ali a possibilidade do arrependimento, da prática do bem, desses preciosos ensinamentos. Então, Jesus, guiando o seu apóstolo como Espírito da Verdade, guiando Kardec, faz o cumprimento de sua promessa, com o Livro dos Espíritos e toda a sequência da obra que vem. E nós vamos agora, né, lembrar do Evangelho. Lá no Evangelho, nós vamos ter essa mensagem que Kardec coloca, que assim o Espiritismo cumpre e realiza o que Jesus havia dito sobre o Consolador prometido. Conhecimento de todas as coisas, fazendo com que o homem, cada um de nós soubesse de onde viemos, para onde vamos, por que nós estamos aqui, nos trazendo os princípios da lei e restabelecendo para nós a possibilidade da confiança, da fé e da esperança. E aqui, né, o desafio da leitura, quem, né, tiver conseguindo ler, mas esse não é o objetivo, é uma mensagem do Espírito Verdade. Vou destacar aqui, né, o trecho para nós, em que Jesus diz assim: venho como outrora os transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas, escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz que germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro reuni em feixes bem esparso no seio da humanidade, disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Essa mensagem é assinada pelo Espírito Verdade. Nós temos aqui Jesus falando conosco mais uma vez. E promessa feita, promessa cumprida. O Consolador veio. Está disponível a todos nós. Jesus pede para que ele possa entrar em nossos lares, mas acima de tudo, Jesus pede para que ele possa entrar em nossos corações. E a melhor forma que nós temos de agradecer a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, é justamente honrando as dádivas que ele nos trouxe, todo o seu conhecimento. E lembrando que, sim, toda a obra, toda a codificação é muito bela, mas ela se torna ainda maior dada a grandeza desse espírito que se torna Allan Kardec e resolve codificá-la, porque Kardec efetivamente viveu o que ele codificava. Kardec viveu a doutrina, e isso faz, então, com que nós tenhamos muito mais amor, e essa obra tenha para nós muito mais significado, muito mais relevância, dada a coerência de nosso codificador. Agradecendo, então, dessa forma muito simples, muito humilde, nós vamos já passando agora e convidando a mocidade, que tem um recado bem importante para vocês.
noite, todo mundo. Nossa, que salão grande. Tanto de gente. A gente veio aqui para convidar vocês pro Festival de Sorvete, que vai ter dia 26 de outubro, sem ser nesse sábado, no próximo, das 2 até as 3h30. E vai ser um momento para a gente tomar um sorvete, e o ingresso custa R$20, ele contribui para as despesas da casa e tal. E vai ser um momento muito gostoso, a gente vai comer sorvete, bater um papo legal e... Oi? Vai? Sei mais. E essa é uma forma da gente... Nossa. É uma forma de ajudar, tipo, fazer caridade também e ajudar a casa espírita. Então, a gente convida vocês, e vai ser no próximo sábado, como o Matheus falou. Espero que todos vocês possam comparecer. Vai ser muito bom. E vamos estar lá fora agora, vendendo os ingressos, para quem já quiser garantir o seu, tá bom? Esperamos vocês. Boa noite.
Então, nós estamos chegando ao final desta noite, convidando os passistas para o trabalho do passe, agradecendo a presença de cada um de vocês, que faz com que essa noite, esse MEAC, seja tão especial. E nós vamos aguardar a entrada para fazermos a nossa oração final. E vamos todos juntos, unidos em pensamento nesse instante, elevá-los a Jesus, nosso Divino Mestre, que deixou o amor na terra, através dos teus ensinamentos, através de uma cruz infame, que foi capaz de dividir as eras da humanidade em antes dele e depois dele. Em antes e depois desse amor divino que nos convida a sermos seres humanos melhores. E nós, que temos a gratidão, a bênção de conhecermos o Consolador prometido pelo Cristo, que possamos ter nas páginas do Evangelho a conduta moral a ser seguida, que possamos pensar na caridade, não como algo exterior, mas um convite interno, principalmente a caridade moral, de amarmos e servirmos aos nossos irmãos. E nesta oração, em que o Senhor nos ensinou, dedicamos ao seu apóstolo, ao missionário Allan Kardec, as nossas mais profundas gratidões. O nosso muito obrigado pela missão tão linda, deixando conosco o Consolador, que irá ficar perpetuamente e eternamente quando nós o praticarmos e vivenciarmos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que todos possamos ir acompanhados de Jesus. Assim seja.